Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Iremos falar sobre o ataque que aconteceu agora. A morte foi confirmada, o fechamento total do nosso Brasil aí, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Iremos trazer agora os detalhes ao vivo, diretamente de Brasília. Quero pedir a ajuda de vocês. Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Pessoal, Flávio Dino vê falta de transparência agora nas emendas enviadas por Carlos Viana à Fundação ligada à Igreja da Lagoinha, após as explicações do senador. O ministro dá 10 dias para a apresentação de novos documentos que justifiquem o repasse. E agora também o estado aí do Jair Messias Bolsonaro, o ministro aí, principalmente o ministro Moraes, aí deu prazo determinado de 24 horas para a explicação aí do vídeo que foi vazado do Eduardo Bolsonaro em relação ao seu pai, porque tudo indica que Bolsonaro volta novamente à prisão. Pessoal, e Eduardo Leite se mostra decepcionado com a escolha de Caiado para concorrer à presidência pelo PSD hoje, alegando que isso fortalece a polarização. A decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Pessoal, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Agora a gente vai, ataques a tiros, aconteceu há poucos segundos atrás. Peço bastante atenção de vocês. Preparo o coração de vocês para essa notícia agora. Copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status. É da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Coloca aqui nos comentários da onde vocês estão me assistindo. Se é do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, da onde que eu quero conhecer vocês. E vamos diretamente agora com esta notícia, agora o abalo no nosso Brasil. As informações com os nossos jornalistas aqui. Sobre este ataque a tiros. CNN, e já para te contar que tem notícia da Argentina, um ataque a tiros terminou com pelo menos uma pessoa morta e foi dentro de uma escola. Vocês têm aí o espelhamento do nosso site, notícia que está em cnnbrasil.com.br sobre este ataque a tiros. Um aluno entrou na instituição armado pouco depois do comecinho das aulas e aí disparou, fez os disparos. A vítima, de 13 anos, é também um estudante. Nós temos a informação de que outros 2 ficaram feridos. Um deles foi levado com urgência ao hospital. Onde exatamente ocorreu esse crime? É numa cidade litorânea, a cidade de San Cristóbal, que já aparece aqui para vocês em tela. E eu vou só selecionar aqui a minha caneta para conseguir fazê-lo com mais qualidade para vocês, tá bom? A gente está falando aqui, portanto, nós temos o nosso... Bom, deixa eu tirar pelo menos aqui a fronteira com o nosso Brasilzão. É para a área mais ao sul do território da Argentina, tá? Aqui a gente tem Uruguai e, em amarelo, eu vou mostrar para vocês onde é que fica. San Cristóbal, é exatamente essa cidade aqui, mais ali para as andanças do Uruguai e fica exatamente no estado de Buenos Aires. É uma cidade com aproximadamente 15 mil habitantes, litorânea, como vocês podem ver. As investigações iniciais apontam que o atirador, a gente está falando de um adolescente, que ele tem entre 15 e 16 anos e que estava com uma espingarda dentro de uma caixa de guitarra. Então, que esse atirador estava com uma caixa de guitarra, qualquer um que visse haveria de pensar que estava com um instrumento musical, uma guitarra, e que, segundo relatos, dentro dessa caixa de guitarra, esse case, tinha, na verdade, uma espingarda. Os tiros ocorreram durante uma cerimônia de hasteamento da bandeira. Um funcionário da escola conseguiu conter o suspeito e tomar a arma dele, ou seja, tirou a arma da mão dele. A motivação, o que ocasionou tudo isso, por enquanto não está claro, não há explicação para o que motivou tudo isso. O fato é que morreu um estudante de 13 anos neste ataque. Infelizmente, aí uma pessoa perdeu a sua vida. Pessoal, você que está chegando agora, é da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Se isso aconteceu hoje, Bolsonaro, infelizmente, não vai resistir. Doutora, como assim? Eu peço bastante atenção de vocês aqui comigo. Se inscreva neste canal, muitos de vocês ainda não estão inscritos, então se inscreva, a inscrição de vocês é de graça. Copie e cola essa live agora, ao vivo aí, nos grupos do WhatsApp, nos status, e vai dando um joinha.
Moraes, o carcereiro, faz marcação cerrada e está cobrando Bolsonaro por um vídeo gravado pelo Eduardo nos Estados Unidos. Adoentado, sofrendo as sequelas da maldita facada que levou em 2018 e abalado pela perseguição absurda do ministro Alexandre de Moraes, Jair é obrigado a ficar dando explicações de atos e coisas que estão fora do seu controle e alcance. O ministro Alexandre de Moraes acaba de fixar hoje o prazo de 24 horas para que a defesa do presidente aí explique os possíveis descumprimentos aí das regras da prisão domiciliar após a divulgação de um vídeo do Eduardo Bolsonaro. Moraes cita a veiculação de um vídeo no X em que Eduardo aparece gravando sua participação na Conferência da Ação Política e Conservadora e afirmando que enviaria o conteúdo ao seu pai. Moraes ressalta que, ao determinar a prisão domiciliar do Bolsonaro, proibiu o uso de celulares, telefones ou qualquer outro meio de comunicação externa, além da utilização das redes sociais. Aí. Diante do indicativo de possível violação das medidas cautelares, o ministro aí determinou que os advogados do Bolsonaro expliquem em 24 horas a publicação feita pelo Eduardo. E para acabar aí, possivelmente ele volta à prisão aí. Pessoal, a gente também tá vendo aí a questão do avião que caiu e ele transportava 272 passageiros, explode logo após a decolagem em Guarulhos. Aí as informações, ontem o motor de um avião explodiu logo após a decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo. Um abraço aí para os paulistas. O piloto precisou fazer um pouso de emergência. Felizmente, ninguém ficou ferido. Segundo a Delta, aí, houve um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave, e aí o voo tinha 272 passageiros e 4 tripulantes. O avião decolou aí com destino aos Estados Unidos, e aí os passageiros foram então levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e tripulantes é a nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aí aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens, disse a empresa, mas graças a Deus ninguém ficou ferido aí, ninguém ficou, né, na verdade, em situação delicada. Pessoal, vocês que estão chegando aqui agora, peço bastante atenção de vocês. Ratinho Júnior declara apoio à candidatura de Ronaldo Caiado para presidente aí, pessoal, as informações chegando agora. E vamos diretamente de Brasília com os nossos jornalistas sobre o estado do Jair Messias Bolsonaro, que chegou. Aline Beckett é quem nos conta. Nós temos aqui uma informação que acaba de chegar sobre Jair Bolsonaro, sobre o filho também. E Aline Beckett é quem nos conta sobre isso, para que explique à justiça sobre uma possível transmissão ao vivo de Eduardo Bolsonaro com o pai. Aline Beckett, bem-vinda. Por favor, já nos traga essa informação. 9h46 ao vivo. Bem-vinda. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia a você e a você que nos acompanha aqui no live. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo no STF, cobrou explicações à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm um prazo de 24 horas sobre essa live que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro teria feito com o pai durante uma conferência de conservadorismo nos Estados Unidos, né? No último fim de semana, Eduardo Bolsonaro participou dessa conferência e em um determinado momento ele diz que estava fazendo uma gravação ali e que mostraria essa gravação ao seu pai, dando a entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, de certa forma, em uma live com ele ali por uma ligação, por algum meio, assistindo, então, essa conferência em que ele estava participando. Isso reacendeu, Elisa, um debate sobre as medidas que o ex-presidente precisa cumprir nessa prisão domiciliar humanitária, né? A gente acompanhou na última sexta-feira a transferência do ex-presidente do hospital à sua residência aqui no Jardim Botânico, de onde eu falo com vocês. E além disso, além dele estar cumprindo então esse regime fechado,
ele precisa cumprir uma série de medidas que foram impostas pelo STF. E uma dessas é essa comunicação externa, né? Ele não pode utilizar as redes sociais, telefone celular, não pode fazer ligações de vídeo, gravações de vídeo ou áudio, e elas precisam, então, ser cumpridas, inclusive, por terceiros, pelos seus próprios familiares, né? Essa prisão domiciliar humanitária, segundo o ministro Alexandre de Moraes, mantém, então, esse regime fechado, só mudou o local, mas seguem as mesmas regras que o 19º Batalhão da Polícia Militar, na Papudim, onde ele estava, então, preso antes de ir ao hospital por ter passado mal, né, e ter tido um quadro de broncoaspiração. E com essa concessão, então, dessa prisão domiciliar, além dessas medidas relacionadas a essa comunicação externa, ele precisa também fazer algum cumprimento ali das visitas. As visitas, elas têm um controle rigoroso de fiscalização, né, então são permitidas apenas mediante a revista que é realizada pela Polícia Militar. Os veículos também precisam ser revistados, a retenção de celulares e eletrônicos antes de entrarem à casa e visitar o ex-presidente são externa, pode levar à perda dessa prisão domiciliar, né? Ele pode retornar à prisão na Papudinha ou essas medidas judiciais. Então, como bem disse, Eduardo Bolsonaro participou deste evento no último fim de semana, isso levantou ali um debate sensível a respeito desse descumprimento judicial, isso pode ser interpretado como um descumprimento judicial, e agora o ministro Alexandre de Moraes cobra, então, essas explicações ao filho do ex-presidente para que eles possam responder, então, num prazo de 24 horas sobre essa live que Eduardo Bolsonaro sinalizou que poderia estar acontecendo naquele momento ali da conferência, que o ex-presidente poderia estar acompanhando ao vivo a live de seu filho, né? Salvo também que as visitas aqui ao condomínio onde fica a casa do ex-presidente, elas são feitas nas quartas e aos sábados, mediante também autorização judicial. Só quem pode vir aqui, de certa forma, com uma autorização mais frequente é a defesa, incluindo o filho também do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que faz parte de sua defesa e que pode... Pessoal, a situação está delicada aí para o Jair Messias Bolsonaro. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, estamos com 162. Copia e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status aqui. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo agora. A queda do avião e algumas pessoas políticas estavam aí a bordo. Olha só. As informações, pessoal, da queda do avião aí, olha só. Imagina o medo, pessoal, que essas pessoas passaram aí a respeito deste avião. Passageiros gravam o momento exato da explosão da turbina do avião que decolava de Guarulhos, São Paulo, para os Estados Unidos, e o pânico dos demais ocupantes aí no voo. Pessoal, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, eu peço bastante atenção de vocês agora, uma situação do ministro que chegou aqui ao vivo no nosso canal. Vai se inscrevendo, vai dando like e vai compartilhando. Senador da República. Vamos voltar. 11h10. Atenção, acaba de sair uma decisão, um parecer do Supremo Tribunal Federal envolvendo Carlos Viana, senador da República, que fora presidente da CPMI e do INSS. Vocês se lembram que Flávio Dino cobrou transparência, explicação de umas emendas parlamentares enviadas por Carlos Viana para instituições em Minas Gerais. E, atenção, Flávio Dino,
alega falta de transparência em emendas de Viana à Igreja da Lagoinha, para a Fundação da Lagoinha. Falta de rastreabilidade, falta de transparência nessas chamadas emendas PIX. Eu tenho aqui o documento grande de 16 páginas para compartilhar com vocês e que a gente vai compreendendo aqui exatamente as explicações deste documento inteiro. E aí vamos lembrar aqui a vocês. Os repasses ao qual nos referimos aqui, Flávio Dino, que foi no dia 19 de março, ele tinha mandado o presidente da CPMI, presidente à época, né? CPMI do INSS acabou, o presidente da CPMI do INSS explicar emendas à fundação ligada à Igreja Lagoinha. Os repasses identificados, vamos relembrar aqui, R$1,5 milhão em 2019 para a Prefeitura de Belo Horizonte, com destino carimbado, ou seja, já previsto o destino final, a Fundação Oasis. Também R$1.470.000 em 2023 para a Fundação Oasis da cidade de Capim Branco, na região metropolitana de BH. E também R$650.000 em 2025 para um novo repasse à unidade de Capim Branco. Assim, a distância não dá muita leitura para vocês, né? Mas eu vou citando aqui. Essa instituição da Igreja da Lagoinha, olha aqui, simultaneamente, a Lagoinha e suas entidades coligadas, notadamente a Clavaforte Bank, fintech fundada por André Valadão, no mesmo prédio da igreja em Belo Horizonte, e a empresa Aman... Pessoal, o ministro quer desviar o foco, né, do que está acontecendo. Ana Maria chegando agora, o Deodalto também, todo mundo que está aqui presente, e quer desviar o foco aí, é sempre assim, né? A respeito do INSS também desviou o foco, do Banco Márcia, e agora aí envolvendo, né, o nosso senador aí, Carlos Viana, né? O senador Carlos Viana aí, a gente está acompanhando aí essas informações que estão chegando. Pessoal, a respeito agora do presidente, olha as informações, o que vocês acham sobre isso? A decisão desencante a mim, Deixa eu como contar, a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país. Eu não vou discutir essa decisão, mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe, sim, no Brasil, um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Pessoal, o que vocês acham aí? Eu quero saber dos meus seguidores a respeito disso. Doutora, o que a senhora está dizendo aí? Eduardo Leite se mostra decepcionado com a escolha de Caiado para concorrer à presidência pelo PSD, alegando que isso fortalece a polarização. Coloca aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. E, pessoal, também quero trazer os detalhes aqui para vocês ao vivo. Vai se inscrevendo, copia e cola aí nos grupos, WhatsApp, nos status, coloca nos comentários qual o número do like de vocês e também se vocês estão inscritos neste canal. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o suposto vídeo que o filho Eduardo teria gravado aí no CPAC para mostrar ao pai, o que pode resultar na revogação aí da prisão domiciliar. Presidente Trump,
pelo amor de Deus, ajude aí os nós brasileiros. Pessoal, Espanha proíbe o uso do seu espaço aéreo por aviões militares dos Estados Unidos que participam da guerra aí no Irã. Não autorizamos nem o uso de bases militares, nem o uso do espaço aéreo para ações relacionadas à guerra do Irã, afirmou a ministra da Defesa, Margarita Robley, também há poucos segundos atrás. Pessoal, Maduro também aí, as informações, ele abriu o bico aí, e muita gente envolvida aí do ditador Maduro da Venezuela. Pessoal, PF diz que ao menos 24 tipos diferentes de vírus foram furtados do laboratório aí da Unicamp, e os suspeitos são a Argentina e Miller e seu marido Michel aí há poucos segundos atrás. O povo quer matar os brasileiros mesmo, hein, pessoal? E Flávio Bolsonaro dispara aí nas pesquisas com 45,2% e Lula 44,1%. Mas a gente não pode confiar muito nas pesquisas não, né, pessoal? A gente tem que partir para cima. Eu quero chamar a atenção de vocês, peço que vocês cliquem nesse link agora, que a gente vai falar sobre aí a prisão do ministro Alexandre de Moraes, e agora que acabou de morrer, Brasília está pegando fogo. Vai dando like, vai compartilhando, e já a gente volta com todas essas informações. Clica nesse link aqui, dê o joinha e aguarda que a gente volta já.